Vamos falar um pouquinho de alergia alimentar. Acredito que assim é um tema dentro da alergia que é muito pujante, a literatura é muito farta e a gente está discutindo nos últimos tempos se nós estamos fazendo excesso de diagnóstico ou se de fato a gente está tendo um aumento crescente muito relevante. Aparentemente, a gente está tendo uma mistura de sintomas de um espectro, variando desde sintomas de puramente uma disbiose até um sintoma muito mais característico de uma reação alérgica, de uma reação de hipersensibilidade mediada por IgE ou mediada por células, no caso da alergia alimentar. O fato é que nas últimas décadas o aumento foi extremamente relevante. Isso não se explicaria somente por uma predisposição genética. Isso não significa que ter parentes, irmãos, pai, mãe, com histórico ou diagnóstico de alergia alimentar prévia não aumente o risco. Aumenta sim. Mas são as exposições que ocorrem nos primeiros... Aí tem estudos falando até de uma exposição possível intraútero, mas vamos falar do que está mais consolidado na literatura, que é a exposição a partir do nascimento, ou através de uma pele que está imatura ou que já nasce com a predisposição de ser mais permeável à entrada dessas substâncias alergênicas que estão no ambiente, ou numa criança que tem uma hiperresposta por um fator que foi desencadeado até mesmo intraútero, ou posteriormente, quando se faz a exposição do trato digestório da criança de forma inadequada ou no tempo inadequado aos alérgenos mais comuns. Então, na verdade, nós precisamos considerar, como sempre, vários fatores. Então, eu vou falar de fatores relacionados à gravidez, na prevenção, fatores relacionados ao nascimento, fatores relacionados aos primeiros meses de vida. E a gente sabe que, a depender do tipo de alergia e da detecção precoce do manejo adequado, muitas das alergias que ocorrem na primeira infância, nos primeiros 2 anos de vida, se resolvem espontaneamente. Obviamente que a gente precisa entender essa prevenção como não só para as alergias alimentares, mas também como para vários outros fatores. A gente sabe também que 90% das alergias alimentares são causadas por poucos alimentos. Então eu vejo o pessoal assim, em situações que parece que a criança é alérgica a todos os alimentos do mundo. Mas na verdade a gente tem os grandes alimentos causadores de alergia alimentares, como a proteína do leite de vaca. Então vocês ouvem falar o termo APLV, é alergia à proteína do leite de vaca. Tem muita confusão no diagnóstico, tem muita confusão, especialmente nos primeiros meses de vida, em que a criança tem um trato digestório imaturo e pode desencadear sintomas de imaturidade e não ser de alergia. E pela dificuldade diagnóstica, muitas vezes a gente fica fazendo intervenções desnecessárias ou deixa de intervir em crianças que apresentam claramente um padrão fora do normal desses sintomas funcionais, como por exemplo cólica exacerbada, como por exemplo uma criança que tem um quadro de irritabilidade fora do normal, uma criança que tem uma diarreia persistente, uma criança que tem quadros gastrointestinais que principalmente são os sintomas dos primeiros meses de vida, quadro de proctocolite, sangramento nas fezes. Isso precisa ser muito bem avaliado, isso precisa de muito cuidado, tanto para o diagnóstico correto, quanto também para a gente não superdiagnosticar e fazer intervenções demais, principalmente considerando muitas vezes na criança amamentada que há um binômio aí para ser feita intervenção mãe e bebê. Ovo é outro alimento relevante, peixes, oleaginosas, amendoim. Aqui na nossa realidade o amendoim não é tão significativo, mas em outros países, principalmente no hemisfério norte, é um problema muito sério. E o trigo. Então, qual é a importância de citar esses alimentos? Quando a gente vai falar de prevenção, ao contrário do que nós falávamos anteriormente, não é a evitação desses alimentos durante a gravidez, quando a mãe é alérgica, nem a postergação além do início da introdução alimentar que será protetora. Muito pelo contrário.
Então, quando eu for falar de prevenção, eu vou falar um pouco desse conceito para que a gente não cometa. Nós mesmos fazemos essas orientações. A ciência é imutável, né? Ela reestuda os assuntos, mas talvez nós contribuímos muito por postergar por um tempo muito significativo o início desses alimentos alergênicos na introdução alimentar do bebê. Então, hoje isso mudou. E outra coisa importante para citar é que quando a gente fala de alergia do tipo imediato, que a gente chama mediada por IgE, muitas vezes ela aparece com sintoma urticária, né? Com a presença de lesões, manchas na pele agudamente. Então é muito importante, quando falar de urticária, que eu vou citar o tratamento, a gente começar a ter uma visão correta em termos de medicações, para que a gente não faça medicações que são potencialmente deletérias para o bebê.